lembrando aqui para vocês que nós estamos numa incrível e maravilhosa jornada emocionante, e eu digo mais, transformadora na pequena e maravilhosa carta de 2 Pedro, que possui apenas 3 capítulos apenas, mas é como um canivete muito afiado, corta profundo, viu? Corta profundo. Vamos lá. Essa carta, como eu já falei, ela é profunda e ela também desafiadora, né? Tem abençoado tanto a nossa igreja, tanto o meu coração, e também tem chegado a muitos amigos, né? Tanto da cidade de Sobral, nossa querida cidade maravilhosa, quanto também em outros lugares, outras cidades, né? Como a nossa querida e amada irmã Cibele e Joseph, que estão em Camusim, outros que estão em outras cidades, também chegando em Fortaleza e até mesmo fora do país. Olha só, né? Que coisa maravilhosa, coisa interessante. Então deixa eu organizar aqui meu caderninho de bodega e vamos lá, né? Olha que interessante, o destaque dessa carta nós temos visto aqui repetidas vezes, que é exatamente sobre o conhecimento de Deus, né? E tem a ver, ele desenvolve bastante essa questão do conhecimento de Deus, né? Começa falando sobre como nós buscamos, como podemos adquirir o conhecimento de Deus, fala sobre a importância do conhecimento do Senhor na vida de nós, os discípulos, aqueles que creram em Jesus Cristo pela fé, e também os perigos, olha só, os perigos da negligência ou até mesmo da distorção dessa questão que é o pleno conhecimento de Deus. E aí, sobre distorção, meu amigo, preste atenção, nós vimos exatamente nos últimos 2 sermões, na última quarta-feira da semana passada, e também no domingo agora, às 18 horas, vimos sobre uma questão muito importante, e que se nós não prestarmos atenção, vai ser muito doloroso e prejudicial para a nossa saúde, para a saúde espiritual da nossa família e, obviamente, a saúde espiritual da igreja. Eu não vou nem dizer sobre a reputação da igreja e a reputação dos crentes lá fora, né? Terrível se nós não cuidarmos, tá bom? Eu falei exatamente sobre esses inimigos, os que distorcem e avacalham a noção do pleno conhecimento do Senhor. Quem são esses? Quem são esses? Quem são esses? Exatamente, são os FMs, né? Os falsos mestres. Eu gastei aqui 2 pregações falando sobre eles e me parece que as coisas vão continuar. Vimos aqui que eles infelizmente virão, né? E virão de dentro, é uma questão muito importante. É muita dificuldade que a igreja passou na história, que ela passa hoje, que vai passar até o Senhor Jesus a resgatar. É exatamente um problema não de fora, mas um problema de dentro. E o problema de dentro é que nem cupim, né? Corrói a madeira, destrói a estrutura por dentro, né? Quem está fora às vezes não consegue ver tão bem, mas a ideia é que com o tempo isso vai ruir, isso vai quebrar. Vimos também que a condenação dos FMs, ou seja, dos falsos mestres, não tarda. Já está decretada e não vai demorar. E hoje, dia 29 de abril de 2020, com a permissão de Deus, veremos as características dos FMs, tá bom? E eu tenho um título, né? Graças a Deus, Luana, me veio o título. Qual é o título? Anote aí, por favor, minha querida Luaninha. Eu quero falar hoje de um sermão intitulado A insolência imoral dos insensatos. Anote aí, a insolência imoral dos insensatos, parte 1. Meu amigo, parte 1. Minha querida Natália, hoje eu estou inspirado por Quentin Tarantino, né? Hoje vai ter divisão parte 1 e, se Deus abençoar, no domingo a gente segue aqui para a parte 2, tá bom? Então vamos à leitura do texto. Eu quero que vocês encontrem, por favor, 2 Pedro, capítulo de número 2, do versículo 10 até o versículo de número 16. 2 Pedro, capítulo de número 2, quero ler com vocês aqui do versículo 10 até o versículo de número 16, tá bom? A Rayane está dizendo aqui, ó, eu estou acompanhando você aqui com a panderola, né? Show de bola. E a irmã Lade está dando boa noite, pastor. Boa noite, minha querida irmã. Irmã Joélia está dentro, né? Irmão Josué também está dando boa noite. E aqui o Aristeu está dizendo aqui, ó, nome hollywoodiano. Você gostou do nome, né? A insolência imoral
dos insensatos. Né? Esse é o título do sermão. Você que encontrou 2 Pedro, capítulo 2, do verso 10 até o verso 16, eu quero ler ali do metade do verso 10 até o verso 16, tá bom? Eu quero ler com vocês, mas não antes da gente fazer o nosso costume maravilhoso, que é exatamente aqui fazermos a nossa oração pedindo a Deus para Deus nos abençoar, né? O custódio chegou, né? Tá dizendo cheguei. Deus abençoe, custódio. Boa noite para você. E a Monique Mara diz o seguinte: boa noite, pastor. Eu estou lhe acompanhando e sou a mãe da Maria Isadora, a sobrinha da irmã Sulamita. Olha, minha querida Monique, temos orado pela sua vida, tá bom? Orado também pela vida da sua filha, a igreja inteira, a igreja em peso. E é um prazer para nós ter você aqui conosco. Meu pedido humilde é para que você nos acompanhe até o final, em nome de Jesus. E também espero que Deus fale grandemente ao seu coração, tá bom? Vamos orar. Eu quero, no final dessa mensagem, também fazendo uma oração específica, intercedendo pela vida da sua filhinha, tá bom? Deus abençoe sua vida. E a dona Rosário já está aqui. Para quem não sabe, a dona Rosário é vó da Juliana, né? Que bom, dona Rosário, que bom que a senhora está aqui, tá certo? Vamos para a nossa oração. E depois da oração, eu já leio o texto, que o texto é 2 Pedro, capítulo 2, do verso 10 até o verso 16, a insolência imoral dos insensatos. Oremos ao grande Deus. Senhor Deus, querido, maravilhoso, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Louvamos o teu santo nome e pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor direcione todas as palavras, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a falar como devo, com amor, com humildade, com ousadia, sempre, meu Deus, dependendo daquilo que o Senhor tem me dado, da revelação do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Fala a todos que aqui estão, aos amigos que receberam esse link, obrigado, porque eles estão participando, louvado seja o teu nome por isso. Abençoe, Senhor Deus, a saúde da tua igreja, olha para as nossas famílias, e eu peço para que em tudo o teu nome essa noite possa ser glorificado. Que mais uma vez o nome de Jesus Cristo, o teu Filho, possa ser pregado com amor, com paixão, com urgência. E oramos na dependência de que o teu Espírito Santo aplique em nós essa palavra maravilhosa. Oramos crendo que o Senhor nos ouve, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 2, a metade ali do verso 10 até o verso 16 diz o seguinte: insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ih, que texto é esse, hein, pastor Miguel? Pois é, o texto de hoje é difícil. E eu quero já preparar vocês para a nossa estrutura, né? Eu divido basicamente a estrutura aqui de 2 Pedro, caminhando por uma explicação, é o período maior desse sermão, seguindo por uma reflexão, o que é que nós podemos aprender sobre aquilo que foi ensinado. E por último, quero trazer aqui e agora, né? O que é que a gente deve fazer? Como é que essa mensagem afeta a minha vida positivamente? Então quero seguir essa linha de raciocínio. Por favor, me acompanhe, mais uma vez lembrando, a primeira parte é a maior. Então eu quero poder ver com você devagarzinho o que é que o texto sagrado está nos dizendo, né? O que é que nós podemos aprender com ele. Então, partiu explicação, Juliana? Partiu, vamos lá.
Primeira coisa que nós vamos ver hoje à noite é quais as marcas dos FMs, tá bom? Lembra que o segundo capítulo, eu já havia compartilhado com vocês, é de fato um dos capítulos mais violentos de toda a Bíblia Sagrada, na minha concepção. Não tem uma vez que eu leio o segundo capítulo de Pedro e eu fico todo troncho, todo torto, porque 2 Pedro parece aquelas brigas de colégio na quinta ou na sexta série, né, Aristeu? Urra! Eita! Uri compadre! Né? Esse é 2 Pedro, é peia demais. E hoje, na verdade, eu dividi a peia em 4 sessões, né? Nós estamos na terceira. E aqui, exatamente, sobre as marcas do FM, né? O segundo sermão, se Deus me abençoar, no domingo, eu tratarei do restante dessas características da vida, né, dos FMs, ou seja, a insolência imoral dos insensatos, parte 2. Então me acompanhe, por favor. A primeira coisa que Pedro vai nos dizer é que eles, no caso os FMs, não temem difamar os seres celestiais, né? Isso é muito, muito, muito importante. A Kessia está dizendo aqui, ó, boa noite, pastor, boa noite, Kessia, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda no nosso meio, tá bom? Pedro, então, escrevendo para essa igreja, né, espalhada ali por 4 lugares, Ponto, Bitínia, Capadócia, Galácia, escrevendo sobre o cuidado que eles precisam ter sobre os falsos mestres, isso porque esses FMs surgiriam do meio da igreja, né? Gente, que terrível, né? Surgiriam no meio da igreja. Muitas pessoas, elas vão até a igreja, elas talvez até fingem uma experiência espiritual, mas na verdade essa experiência não transformou suas vidas. Eles se parecem com crentes, eles se vestem como crentes, eles falam como crentes, mas na verdade são o problema dentro da igreja. E é muito terrível. Essas pessoas, muitas vezes, elas são inteligentes, elas têm uma pinta de pregador, irmão Alzete, uma erudição, ou pelo menos uma falsa erudição, e a começam a enganar. Pedro está escrevendo, cuidado, preste bastante atenção. E a fase, agora do segundo capítulo de 2 Pedro, é exatamente essa. Como é que a gente pode identificar os falsos mestres? Olha que importante. Então a primeira coisa aqui, são muitas, vocês viram que são muitas, mas a primeira delas é que esses FMs não temem difamar os seres celestiais. Cara, que loucura! E a gente tenta compreender e tenta chegar a uma conclusão achando, né? Achando, à luz de Judas também, um livrinho pequeno só de um capítulo, que esses seres celestiais são os anjos, né? Os anjos, eles falam mal dos anjos. E o problema é que eles têm exatamente aqui uma questão difícil com as autoridades. Esses FMs têm dificuldade com autoridade, né? São mimadinhos, gente com ego inflamado, né? Vamos falar sobre isso, né? É sobre isso especificamente que tem a ver a palavra insolente. Eles são desaforados, eles têm uma percepção sobre si mesmos muito elevada, maior do que o que é correto, maior do que o normal. Isso é o que significa insolência. Então, o orgulho, né, essa vaidade, ela é, de fato, a primeira marca, a primeira característica que Pedro está destacando aqui para que a igreja possa conhecer quem, de fato, são os falsos mestres. Eles falam mal dos anjos porque também falam mal das autoridades terrestres. Vimos no sermão passado que eles falam mal dos pastores, falam mal dos obreiros, da liderança da igreja local. E se eles não temem as autoridades terrestres, por consequência disso, também não vão temer autoridades celestiais. Eles difamam o que não conhecem. É isso que Pedro está dizendo, né? Há uma ideia interessante, é que Pedro destaca que mesmo os anjos, sendo maior em glória, maior em força, né? As características dos anjos são muito mais superiores do que as nossas. Mesmo assim, os anjos não se atrevem a falar mal, ainda que sejam dos FMs. Olha que interessante. Esses, no caso os anjos, não acusam diante de Deus os FMs, mas os FMs falam do que desconhecem. Talvez isso não seja algo tão claro na nossa cabeça, por quê? Porque falar de anjos e falar maldosamente de anjos não seja uma característica tão
como é que eu posso dizer, tão fácil de ser observada no nosso meio. Mas havia um tipo de heresia entrando, tentando seduzir devagarzinho ali a igreja, e esses homens eram provavelmente adeptos dessas heresias, eles eram falsos mestres, tá bom? Outra coisa que nos é dito sobre os FMs, né, são muitas, lembre disso, é que eles são irracionais. Meu Deus do céu, o que é que Pedro está dizendo aqui? Né? Pedro está dizendo que eles são como animais, o comportamento deles é semelhante ao de bicho. É isso mesmo que você está ouvindo, né? A ideia é que eles são guiados pelos seus instintos. Olha que coisa interessante, né? São predadores, Gutenberg. São perigosos, né? Vivem para ser capturados ou vivem para morrer. Essa é a ideia, né? E eles são também, estão sempre, preste atenção, que eu vou falar agora, né? Tem criança no lado? Preste atenção no que eu vou falar agora. Estão em busca de fêmeas no cio. E eita, irmãozete! Palavra dura, hein, pastor? Sim, meus queridos e amados irmãos e amigos que estão me acompanhando. Eu estou tocando no assunto de sexualidade. Pedro está trazendo à luz de que a sexualidade deles é desordenada, é podre, é desenfreada. Preste bem atenção nisso. Outra característica dos FMs, são corrompidos pela própria corrupção. Eu fico imaginando o quanto que isso é nocivo, perigoso, nojento, inescrupuloso. A ideia que o texto sagrado está nos trazendo é exatamente que eles estão se destruindo. Semelhantemente, por exemplo, aquelas pessoas que vivem usando drogas desenfreadamente. Eu conheci muitas pessoas. Deixa-me falar algo. Eu conheci um rapaz, né, tanto eu quanto minha esposa, no ano de 2010 para o ano de 2011. Foi um tempo onde eu dediquei 2 dias por semana a evangelizar, a aconselhar, ensinar a palavra de Deus para jovens e senhores dependentes químicos, né, que estavam numa casa em busca de terapia, em busca de se saírem desse ciclo de vício, né, esse ciclo literalmente vicioso. E um rapaz muito bonito, né, um cara muito bem aparentado, mais alto do que eu, realmente boa aparência, o cara tinha boa aparência, falava bem, você via que ele tinha roupas bonitas, e eu não conseguia entender exatamente qual era a questão. Sim, eu sabia que era droga, mas eu não conseguia entender qual era exatamente a questão dele. Até que ele se levanta e vai andando, ele anda mancando, né? Mas eu olho para as pernas dele, ele não era deficiente físico. Mas quando eu olho para os seus pés, eu vejo que ele não possui os 2 calcanhares, né? E isso não era uma deficiência natural. Me parecia que ele havia feito uma cirurgia. E depois eu fiquei sabendo que no auge da sua loucura, ele muito doido, alucinado literalmente, pula, né? Pelo efeito da droga, né, muito doido, pula de uma certa altura e fratura, esmigalha, na verdade, os 2 calcanhares. Né? Eu fiquei pensando, meu Deus, um jovem tão bonito, né, tão bem aparentado, por ele ter roupas boas, eu acreditava que ele tinha uma família basicamente estruturada, né? Me parecia também pelo discurso dele que ele havia trabalhado numa empresa como gestor, mas que havia perdido tudo por causa da cocaína e por causa do crack. Gente, isso é terrível. Quantas coisas estão acontecendo, né? E quantos caminhos as pessoas entram, e são caminhos de fato muito destrutivos, né? Nem todos os pecados são assim, é verdade. Existem pecados mais discretos aparentemente, né? O que é que eu estou querendo dizer? São não tão notórios, são não tão visíveis, né? Corrompem mais por dentro, mas outros pecados afetam visualmente de uma forma descarada. Existem pecados que afetam a vida daquele que está pecando de uma forma medonha, de uma forma profunda, e também afeta a vida do próximo de uma forma muito significativa. A irmã Ivoneide está dando boa noite para você, irmã Ivoneide, muitas saudades de você. E a Yara Marques está dizendo boa noite, minha querida Yara, mais uma vez um prazer tê-la aqui. Então, a ideia de ter um jovem, né, talvez com 25, 26 anos, destruindo a própria vida é triste.
E a ideia que Pedro está pintando é exatamente essa. Aqueles que são os falsos mestres, eles estão desenfreados em si mesmos, estão se destruindo, né? Quanto mais de pecado é o suficiente? E alguns vão dizer, só mais um pouquinho. Eles estão viciados em sua própria demência. E além disso, a palavra do Senhor vai dizer que eles receberão retribuição pela injustiça que estão causando. Olha só. A ideia é que além deles estarem se destruindo, Deus ainda vai julgá-los. É exatamente sobre isso que eu falei no sermão passado. Deus vai trazer julgamento. Deus julgou os anjos, Deus julgou o mundo antigo trazendo dilúvio, e Deus julgou Sodoma e Gomorra. Então, a ideia de um Deus que julga, ela é verdadeira. Não se esqueçam, não se deixem enganar pelo amor de Deus. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, não é como um velhinho se balançando, né, numa cadeira, olhando seus filhinhos danados fazendo danações. Né? É um Deus poderoso, é um rei ativo que não tira férias, que não está em quarentena, que não pode ser enganado, que não pode ser iludido, que é aquele que faz a verdade, é aquele que faz a justiça prevalecer. Então, preste atenção, esse Deus não é brincadeira. E eu falei para vocês na semana passada, ou melhor, no sermão passado, que o motivo dos falsos mestres estarem vivos até agora é basicamente a misericórdia e a paciência de Deus, dando um dia a mais para que eles possam se arrepender. E agora, quem está interrompendo aqui a minha fala, quem entrou para interromper aqui o meu sermão, é exatamente a minha querida Kisa, né? Ô Miguel velho desenrolado, mata a gente de orgulho. A Kisa, minha gente, é uma pessoa preciosa demais que nós encontramos lá em Fortaleza, né? Era secretária na época que eu estudava no Cibima, Seminário Instituto Bíblico Maranata, e é uma daquelas pessoas que passa pela nossa vida e deixa saudade, né? Hoje ela é missionária em outro estado, e quem dera, né, Akisa? Qualquer dia desse você passa por Sobral, tá bom? Passa uma semaninha com a gente. Então Deus abençoe sua vida. Queridos e amados irmãos e amigos que me ouvem, Deus julga. Os falsos mestres estão se corrompendo, se afogando no próprio vômito e serão julgados, receberão punição do Senhor. Preste bem atenção. Outra característica dos FMs é que são descontrolados à plena luz do dia. E quando Pedro ressalta essa questão à plena luz do dia, ele está trazendo um pouco do senso comum daquela época. É de que até os pecadores, até as rodas de cabarés funcionavam à noite. Funcionavam por trás de algum tipo de pudor, ainda que fosse mínimo. A ideia que Pedro está dizendo aqui para nós, que ele está trazendo aqui ao nosso conhecimento, é de que os FMs são tão pecadores, que eles não têm vergonha na cara, são devassos à plena luz do dia, são desenfreados imorais, desenfreados sexualmente às claras. Essa é a ideia aqui, né? Eles não têm pudor nenhum. Então, o primeiro grupo de pecados, né, o primeiro grupo de grandes marcas é que ele é insolente. Né? O segundo grupo de grandes pecados, né, a segunda sacola de muitos pecados, é exatamente aqui que eles são imorais. Preste bem atenção aí. Preste bem atenção. Carlos Jefferson está dando boa noite. Boa noite para você, Carlos Jefferson. E agora nós estamos chegando aqui ao fato de que o pecado sexual deles, de que o distúrbio sexual, da desorganização sexual deles é tamanha que nem a luz do meio-dia pode trazer algum tipo de pudor, algum tipo de vergonha. Como diz a nossa querida irmã Milka, né, mulher de sorte, né? Mulher de sorte. A sem-vergonhiça está no coração, mas pelo jeito a sem-vergonhiça está escancarada na cara dos FMs. Uma outra característica, olha o tanto de característica dos FMs, é que são nódoas, manchas, ou seja, são impuros, são sujos e que sujam profundamente, surjam aqui traumaticamente a vida das pessoas nos quais eles passam. Né? Gente, isso é tão terrível, isso é tão terrível. As pessoas
traumatizadas com falsos mestres, que infelizmente muitos deles são titulados como pastores, muitos, né? São pessoas aí na praça, dizendo que o fulano, pastor fulano de tal, comprou não sei quantos ventiladores, deu calote, né? São pessoas que viveram em algum momento de suas vidas na igreja, mas que hoje têm aversão à igreja, têm trauma de igreja, não querem pisar a igreja, nem se tiver um barril de ouro, né? Um baú de ouro, têm completa aversão, são completamente traumatizados. E muito desse trauma, muito dessa aversão foi causada pelos FMs. Então a ideia de nódoa, a ideia de mancha, né, é exatamente, lembra daquela história do caju, né? A negada vai comer caju, come caju assim pra frente, porque caindo um pouquinho de suco de caju, uma gotinha na blusa, fica para sempre, né? No short, na calça, fica para sempre. Então a ideia é que essas pessoas são tão nocivas que causam mancha, causam nodas na nossa vida. Terrível, viu? Terrível. A Celina Magalhães está dizendo aqui, ó, pastor, dê um alô para minha mãe, ela está assistindo. Dona Belinha, cheiro para a senhora, viu? Deus abençoe sua vida. E a irmã Gracinha está dizendo aqui, boa noite, pastor, estou junto com vocês para ouvir, junto com todo mundo, beleza, irmã Gracinha? Cheiro para você, saudade aqui é grande, tá bom? Os falsos mestres machucam o nosso coração e deixam um rastro terrível, um rastro de sujeira terrível na vida de muitas pessoas. Não é fácil e não é todo mundo que se recupera depois de uma rasteira que um falso mestre dá, tá certo? Não é. Então a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas. Eles mancham, eles traumatizam vidas. E a ideia, olha a que ponto os FMs chegam. A ideia aqui é que eles são imorais, inclusive nas liturgias festivas. Me parece, né? E aqui alguns estudiosos vão dizer que na ceia do Senhor, a festa ágape da igreja, no qual eles comemoraram a festa do amor, esses cretinos, eles colocavam ali as suas garrinhas para fora, inclusive no meio dessas festas. Eu fico aqui pensando nos absurdos. É impossível não raciocinar ou imaginar os absurdos que esses cretinos cometiam, né? Imagina só, na hora da ceia, enquanto trocava os cálices, ele cantando, alguma irmã, algum visitante, ou então ali despindo com um olhar algumas pessoas, né? A ideia é terrível, a ideia é que esse tipo de gente, até o toque que essa pessoa dá no nosso ombro é um toque imoral, é um toque nojento. E o apóstolo Pedro está dizendo que eles não têm vergonha na cara, nem mesmo no culto, nem mesmo nas liturgias festivas que a igreja participava. Eu fico trazendo aqui para o nosso contexto. Imagina um aniversário da igreja, uma conferência, a gente está com os irmãos do Massapê, os irmãos dos terrenos novos, com muitos colegas, muitos visitantes, muitos amigos, familiares, colegas de trabalho, e aí chega, e aí depois o pregador, irmãos, Deus tem misericórdia de nós. O pregador está ali, fazendo a festa, tentando tirar a casquinha das pessoas. São aproveitadores. Outra característica, né? Já trazendo o link para o que eu falei. Jackson está dizendo aqui, ó, essas características acho que se aplicam também aos políticos no Brasil. Eles põem dinheiro na cueca, em plena luz do dia, diante das câmeras e dizem que não foram eles. Calma, Jackson. Respira, Jackson. Vamos chegar lá, viu? Calma. Como estou falando sobre falsos mestres, calma. E a Maria das Dores está dizendo aqui, ó, boa noite, pastor. Boa noite para você, minha querida Maria. Então, preste bem atenção aqui, ó. Olha essa característica que Pedro vai nos dar aqui. Seus olhos estão cheios de adultérios. São incontroláveis, são insaciáveis. Que terrível, né? Dentro dessa grande sacola que eu intitulei aqui como imoralidade, olha o que é que tem dentro, né? Os olhos dos falsos mestres não são olhos puros. Eles usam seus olhos, eles colocam os seus olhos como instrumentos do mal. Os olhos deles são cheios de adultério. Você consegue pensar, raciocinar como é que é o olhar desse tipo de gente? Já viu o tanto de pessoas que ele olha, né? Ali com um olhar exatamente nojento, um olhar de sem vergonhice mesmo, um olhar adúltero, essa é a ideia.
tudo que ele olha para as pessoas como um pedaço de carne. Minha gente, isso é terrível. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, né? Isso é muito delicado também para as pessoas que estão dentro da igreja, né? Porque quando a gente vê algo do tipo, a ideia é que sentimentos ruins causam tanto nojo em nós, explodem, que se não tomarmos cuidado, podemos reagir, né? Abre aspas aqui, reagir, como é que eu poderia dizer? Reagindo violentamente, essa é a ideia, né? E aqui eu estou fazendo aqui, trazendo a lembrança, Pedro, né? Lá quando ele nega a Jesus, né? Um pouquinho antes, na noite onde Jesus é entregue, Pedro pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Preste atenção nisso. Ele queria humanamente defender Jesus, mas a nossa natureza corrupta, até mesmo para defender a verdade, a gente erra. É por isso que a gente precisa do Senhor. Até mesmo nas nossas boas intenções, a gente tropeça. Então, cuidado. Isso é algo tão terrível que imagina acontece isso com a filha nossa, acontece isso com a neta nossa, com a sobrinha nossa. O que é que a gente vai fazer, né? Precisamos tomar cuidado para que a nossa reação não seja pior do que a ação. Ou como diria o meu querido pastor Luiz Saião, os maiores erros que cometemos na nossa vida, cometemos quando estamos certos. Então, os olhos deles estão cheios de adultérios, são pessoas incontroláveis, são insaciáveis, e a última característica dentro dessa sacola que eu estou chamando de moralidade é que eles são pessoas que iludem os instáveis. Preste atenção nisso aí, porque isso talvez seja a grande brecha que os FMs estão aqui aproveitando dentro do nosso meio, principalmente por veículos aqui da internet, tá bom? Virtuais. Instagram, Facebook, YouTube, e eu ia falar MSN. Eita, Carlos Jefferson, MSN, pastor tá onde, né? Orkut também, pastor, você quer não Orkut, mas eles estão usando aqui o YouTube e o Instagram para soltar. E o que é que acontece? Os leigos, aqueles que estão entrando na fé agora, aqueles que estão lendo a Bíblia agora, que não tem tanta experiência, acham atrativo. Rapaz, gostei dele. Rapaz, o cara fala bonito. Eita, pastor, tô toda arrepiada, ó. Tô toda arrepiada. Eles confundem, eles iludem os instáveis. Sabe também que é que eles iludem fácil? Aqueles crente velho que estão capenga na leitura da palavra. Em outras palavras, aqueles que não estão priorizando o pleno conhecimento do Senhor. Pedro está dando um grande alerta. E a terceira e última sacola aqui de grandes pecados é exatamente a insensatez. Em primeiro lugar, eles são aqui insolentes. Em segundo lugar, eles são imorais. E em terceiro lugar, eles são insensatos. E a ideia é que o coração desses FMs são exercitados, são experimentados, são amadurecidos na ganância. Olha aí, ó. São exercitados na ganância. E Pedro vai dar uma palavra, um adjetivo terrível para esses FMs. Sabe qual é? Malditos. Gente, que palavra dura. E a gente não tem costume aqui na nossa cultura brasileira de chamar ninguém de maldito, né? Às vezes nem o pior dos pecadores a gente tem coragem de chamar de maldito. Pois é. Esses FMs, eles conseguem tirar moedas, conseguem tirar dinheiro até das viuvinhas mais pobres. Essa é a ideia. O coração deles, o que eles desejam, né? Tá cheio, tá encharcado de cobiça, né? Eles querem porque querem e eles conseguem. Infelizmente, muitas vezes eles conseguem. Eles são exercitados na ganância. A palavra de Deus diz que eles abandonaram o caminho reto e eles se desviaram. Pastor Miguel, se desviaram para onde? É como se eles, ao conhecer a palavra de Deus, ao conhecer o caminho do Redentor, que é Jesus Cristo, eles deixam isso para trás, eles se apartam disso para quê? Para abraçar o caminho de Balaão. Valei-me, pastor Miguel, quem é esse Balaão? Que nome estranho. Não só o nome é estranho, mas a história desse cara, ela é uma história muitíssimo estranha. Balaão é uma figura, como é que eu poderia dizer?
um tanto quanto misteriosa, que apareceu lá no Antigo Testamento ali. Você vai olhar, não sabe de onde é que ele veio, para onde é que ele vai, só é dito que ele é profeta, e aí você vai lendo ali, passa Gênesis, passa Êxodo, Levítico, Números, aparece esse cara lá, e aí a ideia é que Israel saiu do Egito, o Senhor libertou Israel por meio de Moisés, e Israel está numa trajetória até chegar na terra prometida, chamada Canaã. Durante esse período, que era para durar poucos dias, mas por causa da incredulidade, por causa da reclamação desse povo, isso durou, infelizmente, 40 anos. Né? 40 anos. Durante esses 40 anos, eles ficavam circulando o deserto. Estavam ali, né, como peregrinos. Passavam por uma terra, passavam por outra. E aí aquela multidão gigantesca de talvez mais de 2 milhões de pessoas andando com suas carroças, os seus animais, os seus rebanhos, suas famílias, né, as criancinhas pequenas, criancinhas de colo, velhinhos de idade avançada, aquele povo passa. E ali Balaão é contratado por um desses reis para amaldiçoar o povo de Deus. Qual é o lance de Abraão, né? de Balaão? É aí que está essa figura misteriosa. E esse cara conhecia a Deus? Parece que sim. Parece que ele conhecia o Deus verdadeiro, sim. Mas esse cara era um cara vendido. Ele entendia dos paranauês lá de oferendas, ele entendia sobre sacrifício, ele entendia sobre profecia, mas esse cara era um cara vendido. Ele fazia da fé o seu ganha-pão no pior sentido que você possa ter. Porque, vamos lá. O irmão Osete, meu querido irmão Osete, os amados irmãos lá dos Terrenos Novos, dão ali uma quantia significativa para que o irmão Osete continue operando, fazendo o que ele está fazendo lá na igreja dos Terrenos Novos, nossa igreja nos Terrenos Novos. Beleza. Isso não significa que o nosso querido irmão Osete está vendendo a fé. Não é isso. Não é isso. Né? Eu também, eu me coloco aqui. Eu sou pastor na Igreja Cristã Evangélica de Sobral, e aí os irmãos são fiéis, e eu recebo meu saláriozinho lá, meu sustento, para ensinar vocês, para fazer treinamento, para fazer um bocado de coisa que o pastor faz. Né? E aí qual a ideia? Significa que eu estou vendendo? Não. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que quer falar o Evangelho, né, viver do Evangelho, que sobreviva dele. Essa é a ideia. Né? Nós já falamos muito sobre isso. Mas o problema de Balaão é que o compromisso dele não era com a palavra. O compromisso dele era com o dinheiro. Então vamos lá. Quando eu abro 2 Pedro, e eu vou lendo verso por verso, e eu vou tentando, na medida do possível, explicar verso por verso, o meu compromisso é com Deus. E é com a sua palavra. Ai, pastor, achei ofensivo o que você disse. Eu espero que você tenha ficado ofendido mesmo, mas que essa ofensa te leve, te traga para o caminho da verdade. Outras vezes, você vai ouvir, você vai ser ofendido e o problema vai ser inteiramente seu. E eu vou dormir à noite tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Realizado até, porque fiz o meu trabalho, fiz em oração, fiz com amor, fiz com reverência, fiz com fidelidade. Tá certo? Mas, quando o coração é vendido para as finanças, o pregador não fala a verdade. O pregador fala aquilo que o seu público quer ouvir. O Denis diz, bem feito, né? Mercenário. É exatamente isso. Né? Exatamente isso. O Gutenberg está comentando aqui, por que muitos são tão facilmente atraídos pelos FMs? São enganados ou se deixam se enganar? Na verdade, os FMs são um produto da sua própria cobiça. Eles querem construir um Deus que o FM constrói para ele, né? E se você quer um Deus que é velhinho, que é fofinho, que vem só para te abençoar, que não julga ninguém, que vai dar um jeito em todo mundo, para todo mundo ficar feliz no final das contas, esse cara, olhando para a brecha do seu coração, ele é um charlatão, né, Natália? Um charlatão, como dizia ali o Padre Quevedo, né, nos programas do Fantástico, um charlatão, olha a sua carência e mergulha como um parasita sanguessuga em cima disso. Então você quer ficar rico? Ele aproveita a oportunidade e te fala de promessas e promessas e promessas. No final das contas, ele vai levar a pior, mas você que está sendo enganado também vai entrar na pior.
O prejuízo que o falso mestre causa não é só para si, mas para os seus ouvintes. É por isso que nós precisamos cuidar para que não sejamos atraídos. Então a pergunta do Gutenberg é: será que eles são atraídos ou se deixam enganar? A resposta para mim, humilde, é os dois. E a irmã Josi, saudade, irmã Josi! Você já está no Ceará? Deus abençoe sua vida. Ela está dizendo aqui que mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Então, a ganância estava batendo, pulsando no coração de Balaão. Eis aí o problema. E aí Balaão se torna meio que um mestre, se torna como um farol que é um muso inspirador, como eu poderia dizer, para os outros FMs. Ou seja, o compromisso dos FMs é o compromisso de Balaão. O problema de Balaão era exatamente ter um coração que idolatrava as finanças, a ganância. Deus o proíbe, Deus o contraria, mas Balaão está lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Quer me dar mais uma porçãozinha? Então vou tentar de novo. Esse era um palhaço, um vigarista, que estava tentando barganhar, negociar a espiritualidade. Esse sim vendeu a fé. Esse sim se desviou do conhecimento pleno de Deus para embolsar mais grana. Ele queria ficar rico. Se precisava falar mentira, ele falaria. Se precisasse enganar, ele não tem fidelidade, ele não tem partido. Tudo o que mais importa é ele e o seu bolso. É para ter opinião A? Tem opinião A. É para ter opinião B? Mudo também. Quem dá mais? É assim que o mercenário vigarista se comporta. Qual o desfecho de Balaão? Se Balaão, ele era um cara que idolatrava as finanças, que estava disposto e disponível para cometer todo tipo de impureza com base nas finanças, inclusive lançar maldição para o povo que não poderia ser amaldiçoado, o povo de Abraão, o povo de Deus, o fim dele é hilário, sabe? Ele está ali na sua jumentinha, andando na direção, mais uma vez, em busca, né, do seu sonho, em busca da sua felicidade financeira, e ele está lá. Aí aparece que um anjo, né, uma visagem, né, algo sobrenatural aparece e a jumenta se desvia do caminho. E a ideia é que ele começa a ficar indignado com a jumenta. Até, meu querido e amado irmão Ozete, a jumenta empanca. Né? Você conhece esse termo? A jumenta empancou. E dentro dessa jumenta empancada, Balaão começa a violentar a jumenta. E acreditem se quiser, a jumenta fala. Não, sabe qual é o mais hilário? Não é a jumenta falar. É Balaão discutir com a jumenta. Como se nada tivesse acontecido. Tamanha era a loucura que Balaão teve por causa da sedução causada pelas finanças. Meus queridos irmãos e amigos, né? Aí você tá lembrado de Isaac, ó, Luiz Saião falando. Meus queridos ouvintes, né? Quando nós amamos as finanças, fazemos loucuras para adquiri-las. Se é para roubar, rouba. Se é para matar, mata. Se é para mentir, mente. Então, a jumenta, no final das contas, foi que exortou Balaão na sua insensatez. Meus queridos irmãos e amigos, isso é terrível, né? Diante dessa explicação, lembra que eu falei? A maior parte aqui está na explicação. Diante dessa explicação, qual a reflexão que Pedro nos oferece para que nós possamos meditar? Talvez esse seja o tempo da gente respirar um pouco e tentar pensar como é que a gente pode refletir sobre esse assunto. Vamos lá. Eu quero propor aqui algumas coisas dignas, eu acredito que são dignas da nossa reflexão. Você está pronto? Então vamos lá. Em primeiro lugar, preste bem atenção, Gutenberg. Nós temos, em primeiro lugar, uma percepção espiritual da vida. Em outras palavras, está na teologia, viu, minha querida Akisa? Aquilo que sabemos sobre Deus, aquilo que entendemos sobre o sobrenatural, aquilo que entendemos sobre o mundo espiritual, né? A nossa teologia. Para os FMs, essa percepção sobrenatural, essa perspectiva espiritual da vida, a teologia deles era uma teologia torta, uma teologia corrompida, um conhecimento falido em si mesmo. Então, da percepção espiritual, eles fazem nascer a blasfêmia. Tá claro isso, Joseph? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Da teologia, da percepção espiritual, o falso mestre transforma isso, faz surgir a blasfêmia.
Tem um outro aspecto também, preste bem atenção. É a perspectiva sexual, é a percepção sexual, né? Então, o sexo, Deus é quem criou, é algo natural, é algo normal, é algo que Deus ordenou, inclusive antes do pecado entrar. Então não há problema nenhum no sexo em si. Mas, pecado distorce a nossa percepção da sexualidade e diante da percepção sexual que é natural, que Deus fez para ser bonito, para ser belo, para refletir a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A relação trinitariana, tamanha é a intimidade que o sexo causa, né? O sexo sela, e agora os dois serão uma só carne. O sexo sela o casamento. O sexo sela o compromisso mútuo de amar, de respeitar e de cuidar até o final da vida, custe o que custar, na alegria, na doença, na saúde e na tristeza. O sexo consuma isso. Como diria Tim Keller, casamento não é sexo, mas não é menos do que isso. Eu gosto muito quando Tim Keller fala sobre isso, né? Ele fala isso no livro O Significado do Casamento, que ele escreveu com sua esposa querida, Kate Keller. Então, diante da perspectiva sexual, da percepção sexual, o falso mestre faz surgir a imoralidade, a corrupção sexual. Preste bem atenção, em terceiro lugar, existe aqui uma percepção financeira ao longo de todo o texto que nós lemos e que eu tentei explicar para vocês de um modo mais claro e direto possível. De uma perspectiva financeira, surge o que? A ganância. É exatamente aquilo que fecha de vez essa gaveta chamada insensatez, né? E aqui eu quero falar, Isaac, para você, que ao meu ver, isso aqui é uma escala contrária, minha querida Micaela. Uma escala contrária. Como assim, pastor? Não peguei. Vamos lá. Se a escala do pleno conhecimento é fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, aqueles que deturpam exatamente o pleno conhecimento de Deus vai de uma ladeira abaixo. Ou seja, da teologia eles fazem blasfêmia, da percepção sexual eles fazem imoralidade e da percepção financeira eles trazem a ganância, eles tornam isso ganância. Então há uma escala decrescente. Não entendeu ainda o que eu quero falar? O que eu estou querendo falar é o seguinte, que a nossa percepção sobre Deus, a nossa teologia, o nosso conhecimento sobre as coisas sobrenaturais vão influenciar, inclusive, na nossa sexualidade. E que vai influenciar, inclusive, em como nós pensamos dinheiro, como pensamos, como sonhamos, como lidamos com o dinheiro. Essa é a questão. Fez sentido, Joseph? Ficou claro? Se não ficou, faça a pergunta agora, porque eu vou continuar. Então, é uma escala decrescente. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção. Alguém que tem problema com dinheiro tem um problema com Deus em primeiro lugar. Aquele que tem problemas sexuais, seja na imoralidade, ou seja em qualquer outro tipo de perversão dentro dessa sacola imunda da imoralidade, tem um problema em primeiro lugar com Deus. Faz sentido isso, Monique? Faz sentido isso? Então, ou seja, né, como é que você enxerga a Deus? Porque a forma como você enxerga a Deus vai influenciar tudo em sua vida. Somente tudo. Faço uma segunda pergunta. Como é que você enxerga o sexo? O sexo é um ídolo digno de adoração na sua vida? Onde todos os seus pensamentos giram em torno disso? Ou o sexo é um motivo de aversão para você? Se você tem essas duas tentações, você tem um problema com Deus. Não, pastor Miguel, quer que tenha uma coisa a ver com outra? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu vou mostrar para vocês como tem tudo a ver. Me aguarde, eu quero mostrar aqui, tentar provar argumentativamente para vocês como isso tem a ver. Tá bom? Você duvida? Akisa, disso que eu estou falando? Você duvida? Bote aí. Eu duvido, né? Faço não. Você está na casa dos outros, se comporte. Né? A outra coisa é como é que você lida com o dinheiro. Ô, minha gente, como é, hein? Então, o Gutenberg está dizendo aqui o seguinte, ó.
a escala da depravação: blasfêmia, imoralidade e ganância. Anota aí, negada, anota aí. Vou falar de novo, viu? É Gutenberg, jamais falaria algo tão bonito, viu, Gutenberg? Ó, escala da depravação: blasfêmia, imoralidade, ganância. Em outras palavras, uma desordem no seu culto, uma desordem na sua percepção com Deus, vai ser uma desordem sexual e vai ser uma desordem financeira. Meus queridos, diante disso, o que fazer? Então chegamos à nossa terceira etapa do meu discurso, do meu sermão aqui, pelos meios virtuais. Primeira coisa, prestem atenção. Diante dessa reflexão que eu trouxe para vocês, né? Eu entendi pelo texto que Pedro está trazendo aqui 3 grandes sacolas. Né? É por isso exatamente que eu coloquei aqui a sacola da insolência, a sacola da imoralidade e a sacola da insensatez. Diante disso, né, de como nós enxergamos Deus, isso vai influenciar tudo, isso vai influenciar a nossa sexualidade, isso vai sim influenciar em como nós lidamos com o nosso dinheiro. Porque sexo tem a ver com cobiça, do mesmo jeito que dinheiro também tem a ver com a nossa cobiça. A Natália diz aqui que até o final da quarentena vai ter um livro escrito do Gutenberg, né? Fica a dica aí, eu tenho contatos, né? Pode ser que eu consiga a publicação. Então o que fazer diante disso? Prestemos bastante atenção. Primeira coisa, eu quero compartilhar aqui alguns conselhos. Verifique a vida e a conduta dos EFMs. O que é que eu estou querendo dizer? Pastor, eu nunca li a Bíblia toda. Pastor, eu cheguei agora, como é que eu vou saber se esse sermão está correto ou não? Se esse cara está querendo me enganar? Se essa palavra é verdade, se essa palavra é verdadeira ou não? Preste bem atenção. Pedro está nos dando a sugestão de que não precisamos de grande ou profunda teologia para nós identificarmos os falsos mestres. Podemos identificar os falsos mestres através de sua conduta. Quem é esse cara? Esse cara é arrogante? Esse cara consegue receber repreensão? Se não, opa, abra do olho. Ou esse cara é humilde? Entende isso? Então a gente precisa analisar. Essa é a ideia mesmo. A gente precisa analisar a conduta. Como é que esse cara lida com o sexo? Ah, pastor, não sei, é perguntar para ele. Não precisa você perguntar para ele. Olhe, quando ele está com outras pessoas, vê como é que ele olha para o povo. Quando alguma menina novinha chega, como é que ele olha? Só falta dizer isso, né? Será que é isso? Não precisa ser detetive. Não precisa ser um investigador profissional. Esses caras são descarados. É uma das marcas deles. E como é que eles lidam com o dinheiro? São descontrolados? São avarentos? São pessoas aqui que idolatram dinheiro? São gastadores? São pessoas que estão ali vivendo por prazer? Então é simples. O analfabeto vai conseguir ver, a senhorinha de 86 anos vai conseguir ver, aquela criança de 14, o adolescente de 14 anos vai conseguir ver. Não precisa ser um grande teólogo para identificar os falsos mestres. Essa é a grande lição. Mas o segundo conselho que eu quero compartilhar com vocês essa noite é que nós precisamos vigiar a nós mesmos. É isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que vigiar o nosso próprio coração. Sabe para quê? Para a gente não ir pelo mesmo caminho. Porque, minha gente, é fácil acusar os outros. É fácil olhar o pecado na vida dos outros. É fácil saber se o fulano conversa com prostituta no celular. Com uma investigaçãozinha bem simples a gente consegue. Difícil é olharmos para a nossa vida. Difícil é sermos sinceros com o nosso próprio coração. Essas inclinações que os falsos mestres possuem, nós também possuímos. A diferença entre os verdadeiros cristãos e os falsos mestres é que sim, irmãos, muitas vezes nós vamos querer nos rebelar contra Deus. Muitas vezes o Deus vai mandar problema pra gente, a gente em vez de obedecer com a muleirinha baixa, a gente vai querer ficar discutindo com Deus. Por quê? Por quê? Eu não aceito. Nosso coração muitas vezes vai estar enraivecido com o próprio Deus. Agora qual é o detalhe? É que a vontade pode até vir, mas não seremos marcados por essa característica. Entende? Tentações sexuais
A maioria esmagadora do nosso povo vai ter. Do mais novo ao mais velho, a mais velha. Né? Todos nós, ou quase 99,7% no meu EUBGE, né? No meu EUBGE, 99,7% das pessoas vão ter tentações nessas áreas. Qual a marca do cristão? Ele não vive segundo os seus desejos. Jamais satisfaçam os desejos da carne. Ou você, irmão Osete, que tem aí uma versão da época de Balaão, né? As concupiscências da carne. Nós temos desejos da carne, sim. Mas os cristãos não vivem cedendo a esses desejos. Ou, em outras palavras, não somos guiados pelos nossos instintos, porque nós não somos animais irracionais. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança do Senhor e redimidos por Cristo Jesus, o Filho do Altíssimo. Então, sim, temos tendência. Gente, quem não tem problema com dinheiro? É uma outra questão. A grande sacada aqui é que os verdadeiros cristãos vão pôr em ordem a vida financeira, né? Então a gente precisa vigiar para que não caiamos no mesmo erro que os falsos mestres estão caindo. Preste bem atenção. Um outro conselho que eu quero dar é, na verdade, um incentivo. Um incentivo urgente, é um apelo, para falar a verdade. De como é que está a nossa ideia sobre Deus. Deixa eu dizer aqui para vocês. A minha ideia sobre Deus está em construção. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque todo dia que eu leio a Bíblia, eu aprendo um pouquinho mais sobre Deus. É isso que eu quero dizer. Não é que eu estou indeciso, não é isso, não. Eu acredito naquilo que eu já sei, eu confio naquilo que o Senhor já me deu para crer. Uma revelação que Ele já deu de si mesmo. Mas eu estou buscando constantemente renovar a minha cabeça, renovar a minha mente, pela luz da palavra do Senhor. Esse ano eu estou me dedicando a ouvir a palavra de Deus. Então eu não estou lendo, estou ouvindo. Ouvindo várias versões, em várias velocidades, né? Então eu estou ouvindo, estou enchendo a garrafa e estou ouvindo aqui, ó. Aí eu estava ouvindo hoje a palavra de Deus, eu comentei com a Milka. Milka, vida difícil, a de Jeremias, né? Ah, Milka, muito. Eu começo a comentar sobre a vida de Jeremias, que eu estou ouvindo. Vou aqui raspar minha careca, ó. Vou ouvindo a palavra de Deus. Vou fazer a barba, vou ouvindo a palavra de Deus. Isso é o que eu faço. Para quê? Para melhorar o meu conhecimento sobre Deus. Eu quero ter um conhecimento razoável, produtivo, profundo sobre Deus. Eu não quero errar. E eu sei que eu sou lento. Eu sei que eu não tenho tanto QI assim. Eu sei que a minha cognição não é tão boa quanto a de alguns que estão me acompanhando aqui. É verdade. A minha inteligência aí, nesse sentido, não é tão grande lá essas coisas. Né? Nesse aspecto eu sou muito mais um enrolão. Mas eu estou tentando buscar mais a Deus. Estou tentando ter uma boa teologia. Então meu incentivo é que vocês busquem ler mais a Bíblia. Busquem ouvir coisas boas. No sermão passado, eu dei uma série de pregadores bons. Posso dar de novo. Ronaldo Lidório, né? Ricardo Agreste, Fabrini Viguier, Augusto Nicodemos Lopes, né? Isaac Salles. Esse é do bom, né? Osete Araújo. Eita Deus, né? Carlos Gerson, só pregador de primeira, Micael. Tem um bocado, a lista é grande. Jay Balma, gente querida, gente que ama a Deus. Jonas Madureira. Não se deixe ser iludido por essas novidades de gente fofinha, bonitinha, polida, bem engomadinho, que aparece no YouTube, que aparece no Instagram. Muitas vezes você começa a concordar com eles e vem uma heresiazinha, e vem um negocinho aqui, ó. Deixa tamanhozinho aqui assim, ó. Mas o veneno só presta se tiver sabor de verdade. Se o veneno de rato tiver gosto de veneno de rato, o rato não come. Para ser um veneno eficaz, precisa ser atrativo. E na maioria das vezes, os falsos mestres usam meias verdades para introduzir, para atrair, ganhar o coração dos instáveis. Cuidemos da nossa teologia, em nome de Jesus. Outro conselho que eu quero dar. Queridos, vamos cuidar da nossa sexualidade. Né? Cada dia mais, infelizmente, aumenta o número de pessoas que tiveram ou possuem traumas relacionados à sua sexualidade. Não são poucos aqueles na nossa geração que estão confusos, inclusive com a sua própria sexualidade. E eu quero dizer para você que os traumas sexuais
são problemas, são como feridas abertas que o tempo não cicatriza. Deixa eu contar um segredo, ó. Cicatrizes da alma não cicatrizam com o tempo. Tem gente com 40 anos passando problemas ainda nessa área. Tem gente que tem problemas grandes, terríveis, viu? Vivendo o seu casamento caladinhos, ó, sem conseguir abrir com ninguém, por causa de traumas lá do passado. Então, uma sexualidade perturbada, uma percepção sobre sexo terrível. Às vezes, ou é um vício insaciável, ou é uma orgeriza, né? Vixe, pastor, que palavra bonita é essa? Não, orgeriza não é palavra bonita, é feia, né? É um horror a essa questão sexual. Então, existe sim problemas pairando na nossa geração e muitas vezes até no nosso coração. E a gente precisa tomar cuidado com a nossa sexualidade. É possível sim ter uma sexualidade santa, é possível sim ter uma perspectiva santa sobre sexo. E também o conselho que eu quero dar é sobre finanças. Minha gente, a minha vida, graças a Deus, foi transformada por um instrumento de Deus que eu conheci lá no Piauí, na cidade de Demerval Lobão, né? Um servo do Senhor saiu lá de São Paulo e veio trazer uma palavra abençoada aos nossos corações. Foi um treinamento para líder. E ele falou sobre a questão de reserva financeira para os pastores, para os plantadores de igreja. E falou lá, biblicamente, que aquele que não tinha reserva financeira não era sensato. A palavra me quebrou. Gente, sempre vivendo ali no sufoco, os filhos aparecendo, e fralda, e é isso, aquilo, outro. Aí tomamos uma decisão séria. Baixamos o nosso custo de vida, tiramos muita coisa. Doeu na minha vida, doeu na vida da Milka. Doeu sim, doeu muito, doeu muito. Deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de ir para cá, deixar de ir para ali, deixar de comprar isso aqui, deixar de comprar aquilo ali. Doeu. Cartão de crédito passou 3 meses, para a glória de Deus, vindo zerado. E a gente gastava muito cartão de crédito, era as pedaladas fiscais, né? Tome um impeachment para mim, tava merecendo um impeachment. E aí problema financeiro, é problema no casamento, é discussão, é dinheiro que tem, que não tem, o carro bate, dá onde é que vai pagar, não tem uma vergonha. Deus mudou nossa vida e graças a Deus, hoje eu tenho condição de bater o carro. Inclusive, eu bati o carro na oficina. Você acredita nisso? Eu consegui bater meu carro dentro da oficina, né? Levei meu carro lá para fazer um serviço na oficina, o cara resolveu o problema na oficina, e aí, quando eu fui testar o carro todo feliz, o carro estava com o freio de mão para baixo, engatado a primeira marcha. Liguei o carro partiu em direção ao motor, quebrou o para-choque, mas sabe o que é que me deu alegria? Sabe o que é que me deu felicidade? Eu tinha dinheiro para consertar o carro e ainda tinha dinheiro para consertar o para-choque. Por quê? Porque a nossa questão financeira estava se organizando. Deus está santificando muita gente com relação às finanças. Quer dica? Procure o nosso querido irmão Isaac Salles, que está ficando um expert nessa questão de gestão financeira, né? Deixa eu confessar um pecado. Adivinha qual é a minha formação? Pois é, eu sou um gestor financeiro por formação, mas eu só comecei a aprender a gerir financeiramente bem as finanças da minha própria casa depois que a palavra do Senhor me mostrou o meu erro, escancarou o meu pecado. Deus me fez me arrepender e Deus tem trago tempos de alegria, né? Tempos de refrigério, inclusive financeiramente, para nós. Vamos acabar? Vamos acabar, Gutenberg? O que está faltando, Gutenberg? O que está faltando para eu finalizar aqui a minha mensagem? O que? Isaac, o que está faltando para eu terminar aqui com chave de ouro? O que? Né? O Isaac está falando aqui, ó, é a velha tríade da escravidão do pecado. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. É isso mesmo, né? Rayane está dizendo aqui, ó, as feridas só são curadas quando buscamos a Deus dia e noite. Procurar Deus direto, buscar em primeiro lugar o reino. E aí, Gutenberg, o que é que está faltando? Como lidamos com dinheiro e sexo falam mais da nossa teologia do que imaginamos. Segundo Jesus e Miguel Alisson. Legal. Sabe o que é que está faltando para a gente terminar aqui? Nós estamos faltando exatamente o que o Gutenberg já propôs aqui. Onde Jesus entra nisso tudo? Meus queridos e amados, tudo que eu falei foi só uma notícia. Corrupção, 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 corrupção. E é basicamente isso que eu quis falar mesmo.
O pecado corrompe a nossa ideia sobre Deus, machuca, macula, avacalha o nosso entendimento sobre Deus. Ou muitas vezes somos tentados a pintar Deus como um Papai Noel que só serve para me dar presente e me abençoar, ou pintar o Deus como um tirano que não vai me perdoar, porque eu sou sujo demais. Meus queridos, o pecado veio exatamente corromper, distorcer, avacalhar a nossa percepção sobre sexualidade. Em vez de algo para o casamento que traz alegria para o outro, que honra a Deus, agora o sexo é usado como moeda de troca. Tanto para o homem quanto para a mulher. É um jogo de moeda para o poder. O sexo então se torna um ídolo e as pessoas querem cada vez mais, e o problema é que o ídolo promete, mas nunca cumpre, exatamente como o Jackson falou, como um corrupto político. Promete, mas não cumpre. Aqueles que são viciados em uma sexualidade corrompida procuram, e quanto mais procuram nas novidades descaradas, menos encontram satisfação. Porque, como diz a minha querida amiga Norma Braga, olha eu me escalando aqui para ser amiga da Norma Braga, tenha vergonha nessa sua cara. Mas como diz a nossa querida Norma Braga, sexo não é coisa de pele, sexo é uma coisa de alma. Entende? As pessoas que procuram cada vez mais uma vida sexual sem deixar-se apegar, são pessoas cada vez mais vivendo a sua futilidade. Que Deus nos livre disso. Jesus, então, é aquele que tira a nossa desorganização financeira, a nossa ganância no coração, a nossa desorganização sexual e a nossa desorganização com relação às coisas divinas. É Jesus Cristo que desfaz o efeito do pecado. Se o pecado nos separa de Deus, se o pecado nos faz averso um ao outro, e se o pecado nos faz um escravo da ganância, um escravo do dinheiro, Jesus Cristo é aquele que desfaz tudo isso. É aquele que faz com que tenhamos uma noção correta, plena e perfeita sobre Deus. É aquele que sara as nossas feridas, os nossos traumas espirituais, as nossas feridas na alma, causadas por dores relacionadas à nossa sexualidade. E é aquele que vai colocar em ordem a nossa percepção financeira. Deus é incrível, Jesus Cristo é o Redentor. É por isso que o nome dele é Redentor. Ele redime, ele reorganiza aquilo que está bagunçado. Para isso, meu querido, para você experimentar disso, somente crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você pode fazer isso da sua casa, hoje, na oração que eu estiver fazendo. Você pode clamar a Ele para que Ele te salve. Você pode clamar a Jesus para que Ele perdoe os seus pecados. E te faça unido com o Pai. A obra dele é suficiente para isso. Não é tremendo? Não é incrível? Para mim é. Eu não sei para você. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero poder orar com você e finalizar, tá bom?